Olá, que alegria tê-lo por aqui. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nesse vídeo estaremos corrigindo as questões do PET, disciplina de matemática. PET é o Plano de Estudo Tutorado, material desenvolvido pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Espero que esse vídeo seja muito útil a você. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos para a correção de mais algumas questões. Mas antes, eu quero lembrar a você que aqui no nosso canal nós temos um vídeo explicativo para a resolução dessas questões. E te convido a assisti-lo também. É só clicar no card que está aparecendo no canto direito. Então vamos lá? Atividade. Quais seriam todas as possíveis respostas para o problema abaixo? No estacionamento de uma empresa há 10 veículos. Sabe-se que pelo menos 3 funcionários desta empresa foram trabalhar de carro e que pelo menos 2 deles foram trabalhar de moto. Quais são as possibilidades de quantidades de carro e de motos nesse estacionamento? Podemos encontrar uma equação para representar a situação descrita no problema. Nesse caso, o número de carros mais o número de motos é igual a 10. Portanto, a equação que representa essa situação pode ser escrita a seguinte: C mais M igual a 10. Então perceba que ele pegou o nosso probleminha e transformou em uma equação matemática, onde C representa a quantidade de carros e M representa a quantidade de motos. Então, a quantidade de carros mais a quantidade de motos iguais a 10. Bem, aqui nós temos uma tabela em que ele começou com 3, porque a questão falou lá inicialmente que eram pelo menos 3 carros. Como são pelo menos 3 carros, caso haja 3 funcionários com carros, então significa que são 7 funcionários com motos. 3 mais 7, 10. Da mesma forma, se for 4 com carro, são 6 com motos. 4 mais 6, 10. Se forem 5 com carros, também são 5 com motos. 5 mais 5, 10. Se foram 6 com carro, são 4 com moto. 6 mais 4, 10. Se foram 7 com carro, são 3 com moto. 7 mais 3, 10. Se forem 8 com carro, 2 com moto. 8 mais 2, 10. Poderiam ser também 9 com carros e 1 mais moto, porque 9 mais 1 é 10? Não, porque a questão falou que são pelo menos 2 motos. Então, a menor quantidade que pode haver de motos são 2. Isso significa que a maior quantidade de carros são 8. A maior quantidade de motos são 7. Isso significa que a menor quantidade de carros são 3. Desse ponto, nós podemos montar a quantidade de soluções possíveis. Aqui nós temos 2 motos, 8 carros, 3 motos, 7 carros, 4 motos, 6 carros, 5 motos, 5 carros, 6 motos, 4 carros, 7 motos, 3 carros. Perceba que esse conjunto de solução que nós encontramos são os pares ordenados, que podem ser formados com a quantidade de carros e a quantidade de motos. É preciso compreender que a solução de uma equação linear é um conjunto de soluções. Como é um conjunto de soluções, a gente pode pensar assim também, ó. A menor quantidade de motos, 2, e a maior quantidade de motos são 7. Então, eu posso dizer que, no caso das motos, a quantidade de motos está entre 2 e 7. Lembrando a você que pode ser 2. Na forma como nós escrevemos aqui, nós temos 2 menor do que quantidade de motos, que é menor do que 7. Só que essa quantidade de motos pode ser 2 também, 2 motos também. Então, nesse caso, vou colocar esse símbolo de igual aqui. Então, a quantidade de motos pode ser menor ou igual a 2 e também pode ser maior. Aliás, a quantidade de motos pode ser maior ou igual a 2, só que a quantidade de motos é menor ou igual a 7. Ou seja, a quantidade de motos é maior que 2 e a quantidade de motos é menor do que 7. 2 menor ou igual a quantidade de motos, que é menor ou igual a
7. Falando agora da quantidade de carros. Perceba que a quantidade de carros ela vai variar de 3 até 8. Ou seja, 3 menor ou até mesmo igual à quantidade de carros, que é menor ou igual a 8. Então, utilizando aqui intervalos matemáticos para demonstrar a solução da nossa questão. Agora é com você. Questão de número 1. Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros para sua festa de aniversário. Ela já fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã fez mais de 20 brigadeiros e menos do que 50. Se ela fez mais de 20, então significa que ela fez de 21 para cima. Só que a questão fala também que ela fez menos de 50. Então seria de 49 para baixo. Continuando. Se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez pela manhã e T é a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde, escreva uma equação que relaciona M, T e o número total de brigadeiros. M mais T é igual a 100. Como se sabe que durante a manhã fez mais de 20 e menos de 50 brigadeiros, qual a faixa que descreve a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde? Informação importante para nós é essa aqui. Ela fez mais de 20 e menos de 50. O que foi feito pela manhã está entre 20 e 50. Se ela fez mais que 20, possivelmente ela fez 21. Se ela fez menos que 50, possivelmente ela pode ter feito até 49. O que podemos concluir então? Que à tarde a quantidade feita está entre 50 e 80 brigadeiros. E como poderíamos representar essa quantidade na escrita matemática? Seria da seguinte forma: 51 menor ou igual a T, que é menor ou igual a 49. Questão de número 2. Um músico precisa viajar a trabalho e levar uma guitarra e um contrabaixo elétrico. Ele sabe que os dois instrumentos juntos pesam 10 kg e que o contrabaixo é mais pesado que a guitarra e que o peso da guitarra é de pelo menos 3 kg. Quais são os possíveis pesos do contrabaixo? Guitarra mais contrabaixo, 10 kg de massa. E eu sei também que o peso da guitarra é de pelo menos 3 kg. Como a questão fala que o contrabaixo é mais pesado que a guitarra, significa então que eles não podem ter pesos iguais. A quantidade de pesos iguais seria 5 kg de massa. Então significa que o maior valor que a guitarra pode assumir seria um valor abaixo de 5. Por que não pode ser 5? Porque se a guitarra for 5, o contrabaixo também seria 5. E o contrabaixo é mais pesado que a guitarra. Dessa forma, o peso do contrabaixo deverá ser maior do que 5, podendo chegar até 7 kg. Questão de número 3. 3 dados têm o mesmo peso de uma bolinha de gude. Sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais de 100 gramas e menos de 300 gramas, quais os possíveis valores para o peso de um dado? 3 dados, eu vou chamar de D, 3 dados é iguais a uma bolinha. 3D igual a 1B. O que mais que nós temos aí? Nós sabemos que o peso da bolinha está entre 100 gramas e 300 gramas. Lembrando que ela pode pesar mais de 100 gramas e menos de 300. Então, está nesse intervalo aqui. Eu sei que 3 dados é iguais a uma bolinha. Então, vamos substituir aqui. Vai ficar 100
menor do que, no lugar do B da bolinha, eu vou escrever 3D, que são 3 dados, menor que 300. O que é interessante aqui é que nós queremos D sozinho, como sendo sem valor acompanhando ele. Então, se eu tenho que o 3 está multiplicando D, eu posso dividir aqui por 3 para ficar apenas o D aqui. Quando eu faço esta divisão aqui, eu necessariamente tenho que dividir aqui e também tenho que dividir aqui. Ora, se eu pegar 100 e dividir por 3, vai dar um número aproximadamente 33,3, que é menor do que D, que é menor do que 300 dividido por 3 vai dar 100. Daí, podemos então afirmar que possíveis valores de peso para o dado variando de 33,3 até 100, ou seja, o peso do dado tem que ser maior do que 33,3 e tem que ser menor do que 100. Gostou do vídeo? Foi útil a você? Deixe o seu like, compartilha, comente, se inscreva no canal. Até a próxima!